Então, um pretenso poeta, Fabre de Glantine, organizou um novo calendário de acordo com as intempéries. Então, o mês dos ventos era um mês ventoso, tá certo? Depois tem um mês brumoso, e depois um mês chuvoso. Rimava, mas era uma tolice, tá claro? Tá bem entendido, não? Depois tinha um mês dos frios, frimário, tá claro? Brumário, eu digo, né? Brumaire, frimaire, tá certo? E tinha o mês do calor, termidor, o mês das messes, messidor. Então os nomes eram tirados das intempéries, os nomes dos meses, ou das coisas que se faziam. A messe, messidor, o mês das colheitas. Frutidor, o mês dos frutos. Né? Floreal, o mês das flores, maio. Prairial, o mês dos prados, abril. E daí para fora. Os nomes eram poéticos, mas absurdos. Também se mudaram os dias da semana, porque os dias da semana são homenagem a deuses. Segunda-feira é dia da lua, lundi em francês, em italiano lunedì, em inglês Monday, dia da lua. Saturday é dia de Saturno, tá claro? Friday é dia da deusa Freia, Vênus. Então, fora os deuses. Então, dividiu-se o mês de 30 dias em 3 semanas de 10 dias. O primeiro dia seria lundi, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias. E finalmente o décadi, descanso. O povo não gostou. Porque trabalhava agora 9 dias, descansava 1. Para quê? Para eliminar o domingo. E se alguém se vestisse melhor no dia antigo do domingo, guilhotina, que era sinal de religião. Usou uma medalhinha no pescoço, guilhotina a família inteira. Tem um santinho, alguém tem um santinho? Toda a família guilhotinada. Então acabaram com todos os dias como eram antigamente. Mas tinha também os santos. Dia de São Pedro, São Paulo, dia de São João, Santo Antônio, São Luís, São Pancrácio. Fora, os homens são iguais, não há santos. Então trocaram as festas. Então, segunda-feira, dia da picareta. Terça-feira da enxada. Quarto dia, dia do cachorro. Claro. Dia do porco. Deve ser do autor do novo calendário. Está entendendo? Não? Dia do bombeiro. Dia do papai, da mamãe. Dia do funcionário público. Está claro? Dia do hospital, da ambulância. Dia da couve-flor. Tá certo? Dia do repolho. Dia dos animais, dia dos instrumentos, dias de funções. Para quê? Para eliminar os santos. Isso tem hoje. Dia do Papai Noel, dia do papai, dia da mamãe, dia da sogra. Claro? E assim por diante. Era uma laicização, uma eliminação dos santos. A Revolução queria igualdade. Ela proibiu todos os títulos. Barão, conde, duque, príncipe, fora. Proibiu a partícula D nos nomes. Porque alguém que se chamasse fulano de tal coisa, o D indicava que era dono de um feudo. Foi proibido o D. Então conta-se que um indivíduo chamado o Marquês de Saint-Janeiro, o Marquês de Saint-Januário, le Marquis de Saint-Janvier, foi um dia numa repartição pública e perguntaram lá, quel est ton nom? Porque não podia chamar de vous. Todo mundo é você. Qual é teu nome? Ele disse, eu sou, je suis de Marquis. Il n'y a plus de marquês, não há mais marquês. De, il n'y a plus de D, não tem mais D. Saint, il n'y a plus de Saint, não tem mais santo. Janvier, il n'y a plus de Janvier. Então, puseram então o antigo Marquês de Saint-Janvier, atualmente cidadão nevoso, porque janeiro era o mês das neves, era o mês nivoso. Então ficou o cidadão nevoso. Tal era o ódio da desigualdade. Está entendendo ou não? Tudo tinha que ser igual. O vous, que é o termo de tratamento normal francês, foi proibido, porque como pode chamar alguém de vous no plural? Todos são iguais, não há um homem que valha por vários. Então todo mundo é você. Em francês, tu. Ficou obrigado o título de tratar os outros com o título. Tutoiement. Diga, filho. Pergunta. Professor, eu gostaria de saber se o uso dos sinais por um cristão, a pena de morte associada, era extensiva a toda a família? Normalmente sim, porque toda adesão à religião era proibida. Se propôs até destruir as torres de Notre Dame.
porque dizia que eram torres aristocráticas. Elas ficavam acima dos telhados comuns. Então tinha que derrubar. Elas só não foram derrubadas porque um deputado está muito bem. Mas só se agregarem um artigo nessa lei, que com as pedras das torres vão fazer um manicômio para botar o louco que propôs isso lá dentro. Está entendendo? Então, é claro que podia haver em certos lugares uma certa tolerância, mas onde havia o terror, aí era todo mundo morto. Para você calcular o horror, por exemplo, um amigo de Robespierre, Lebas, deputado, ele foi mandado para Arras para estabelecer a revolução à força. Tá claro? Ele, quando entrava no teatro, um dia ele entrou no teatro e ninguém se levantou, ele fez um escândalo. Porque quando entrava o rei, todo mundo se levantava. Agora entrou um deputado do povo, ninguém se levanta, todo mundo de pé! E todo mundo de pé para o Lebas. Tá claro? Esse fulano passando na rua, uma moça não cumprimentou, ele ficou uma fera. Parou a moça, começou a gritar com ela tinha um livro, que livro é esse? Tá certo? E era a morte certa. Ele condenou à morte um fulano que tinha um papagaio, que estava acostumado a gritar, vive le roi, vive le roi, vive le roi. Então condenou à morte o dono e o papagaio. Aí a amante dele, prima dele, pediu misericórdia para o papagaio. Tá claro? Não. E ele misericordiosamente concedeu sursis para o papagaio, com a condição que durante um certo tempo ela devia conseguir que o papagaio dissesse vive la République, e não mais vive le roi, viva a República, e não viva o rei. Mas como o papagaio é um animal de palavra, claro, o papagaio continua dizendo vive le roi, e foi para a guilhotina. Está entendendo? Agora, se por bobagens assim se metia na guilhotina, você pode calcular por coisas sérias. Evidentemente, todos os símbolos religiosos eram proibidos, e normalmente a família era morta. Não só símbolos religiosos, mas símbolos monárquicos. Houve uma família morta porque tinha uma colherinha em casa com uma flor de lis. Então toda a família foi guilhotinada. Tá claro? Um artista de teatro foi guilhotinado porque no palco ele gostava de usar roupas ricas e vistosas nos papéis que ele representava. Se destacava, guilhotina. Tinha que ser tudo igual. Está claro? Então a França proibiu todos os títulos, tá certo? Fez uma igualdade completa. Mas os títulos, eles tinham um prestígio enorme, tá claro? Não era fácil, podia se guilhotinar as pessoas, mas os títulos não são guilhotináveis. Ser príncipe, ser conde ou duque era um negócio prestigioso. Tão prestigioso aqui, que os nossos milionários compram. Né? Tem o Conde Francisco Matarazzo, o Conde Crespi, e daí para fora. Os ricaços compram os títulos. A nobreza tinha um prestígio enorme. E quando a Revolução decaiu, o povo ansiava pela volta dos antigos nobres. Napoleão percebeu. A nobreza ia voltar. A nobreza começou a voltar. E o povo amava a nobreza, ao contrário do que diz os nossos livros. O que fez Napoleão? Já que a nobreza ia voltar, só está destruído o que é? Portanto, ele fez uma falsa nobreza. Então, de uma só vez, ele nomeou 31 duques, tá certo? Alguns milhares de condes e milhares de barões. Eu não me lembro mais os números. Tá claro? Quer dizer, distribuiu o título de nobreza às pencas. Todo mundo virou nobre. Tá claro? Não? O primeiro nobre que ele nomeou, o primeiro duque do império, foi do Marechal Lefebvre, duque de Danzig. Ele escolheu a dedo.